Por que eu invisto no Tesouro IPCA? Por que vale a pena investir em IPCA? Afinal de contas, o que é IPCA? Que raio de coisa é essa? Como é que funciona o IPCA? A gente vai te explicar tudo nesse vídeo. Meu nome é Vitor, sou especialista em investimentos e planejador financeiro. Eu sou autor do canal Meus Juros Compostos, um canal onde você aprende a tomar melhores decisões financeiras. Você aprende a ter bom senso com seus investimentos. Portanto, não deixe de se inscrever aqui no canal. Antes de tudo, eu preciso te falar o que é o IPCA. O IPCA, sigla Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é calculado pelo IBGE. Ele faz parte de uma estratégia que o IBGE coloca no nosso país para poder entender qual é o crescimento ou decréscimo da inflação de acordo com o consumo de determinados bens e serviços. Para ficar mais claro, o IPCA tem um resultado mensal e nesse resultado mensal ele mostra se a inflação está subindo ou se a inflação está caindo de acordo com o consumo desses itens, por exemplo, alimentação, por exemplo, transporte, por exemplo, habitação, vestuário, enfim, tudo que a gente consome no dia a dia tem um aumento ou decréscimo de preços. Isso é incorporado no IPCA, que traz esse cálculo médio para a gente poder entender se a nossa inflação está caminhando para cima ou se a nossa inflação está caminhando para baixo. A grosso modo, quando a gente tem um cálculo, um resultado do IPCA, por exemplo, anual, se a gente pega o resultado do IPCA de 2021, que foi de 10%, o que isso significa? Em 2020, a gente com R$ 100 comprava um determinado item. Em 2021, a gente precisa agora de R$ 110, por quê? Porque a inflação teve um aumento de 10%, a gente precisa de R$ 110 para poder comprar esse mesmo item. Conclusão, a gente está perdendo o nosso poder de compra. Isso é um ponto que você tem que ficar muito atento, porque quando você vai investir, certamente você tem que buscar ter um aumento do seu poder de compra ou, quem sabe, uma manutenção do seu poder de compra. O IPCA, como eu disse, ele é composto por uma cesta de produtos e serviços, como eu comentei, e como você pode ver na foto aí, eu vou pedir para o meu editor colocar a foto para você. Em julho de 2023, a gente teve ali a influência ou desinfluência de cada uma dessas cestas de produtos e serviços. Se você for observar na foto, o item transportes, ele teve uma influência muito grande em julho de 2023. É muito comum a gente ver transportes tendo uma forte pressão sobre o índice, sobre o IPCA, por conta do aumento dos combustíveis, que aqui no Brasil, querendo ou não, pela nossa malha rodoviária ser muito grande, a gente depender muito do combustível, né, da gasolina, do diesel, etc., um aumento, né, no preço desse item faz com que a nossa inflação também tenha um aumento. Um spoiler já para 2023 é de que nesse último aumento do preço dos combustíveis, a gente já tem uma contratação, ou seja, um pequeno aumento do que seria o IPCA antes para o que será o IPCA agora. O que eu quero dizer com isso? Depois que os combustíveis aumentaram nessa última rodada, a gente tem já uma nova projeção de aumento do IPCA. Portanto, entenda que esse item ele é impactado por determinados fatores e os combustíveis são um exemplo muito forte aqui no Brasil. Entendido o que é o IPCA, como é a composição, a importância dele para a gente entender se a gente está sendo lesado ou não, se o nosso dinheiro está perdendo valor ou não, eu quero te trazer 3 motivos principais pelos quais você deve investir numa estratégia que tem a inflação como principal ativo. A primeira delas é de que, para qualquer planejamento financeiro, o objetivo de qualquer planejamento financeiro de longo prazo é fazer com que você tenha o seu poder de compra ajustado ou, obviamente, com que você tenha aí um aumento do seu poder de compra. Quando a gente fala de planejamento financeiro de longo prazo, a gente tende a imaginar que o CDI, né, que é a estratégia mais conservadora hoje do mercado, tende a ser a melhor estratégia. Mas eu quero te trazer uma visão um pouco diferente, é o que eu falo nas minhas consultorias com os clientes, é a seguinte: lá na frente, a sua carteira, os seus investimentos, eles têm que perseguir um rendimento que seja de inflação mais uma taxa, e não de um percentual do CDI. A gente está muito acostumado a entender que a gente tem que ter um percentual de 110, 115, 120% do CDI, para quem está aí vendo esse vídeo. Mas não, a gente tem que entender que o principal ganho, o principal objetivo de um planejamento financeiro de longo prazo é a gente fazer com que a nossa carteira renda IPCA, ou seja, ao longo desses todos os anos, né, um rendimento que é o IPCA e um rendimento um pouco acima dele, que é uma gordurinha. O que eu quero dizer com isso tudo? IPCA mais 3, IPCA mais 5, para fazer com que você mantenha o seu poder de compra ao longo do seu planejamento financeiro. Então, esquece o CDI. O CDI é importante para você ter uma noção de como é que os juros estão funcionando no Brasil, mas para você que tem um planejamento financeiro de longo prazo, a sua carteira tem que perseguir um retorno de IPCA mais uma taxa. O segundo motivo é o seguinte: pensa no seu planejamento financeiro como se fossem caixinhas, como se fossem blocos. Cada caixa tem um objetivo específico. Você tem, por exemplo, a caixa da reserva de emergência, que funciona para situações ali de curto prazo. Você tem a caixa, por exemplo, de crescimento, em que você investe em ativos de maior risco para estratégias de longo prazo. E você deve ter uma caixa específica no seu planejamento financeiro,
que é de manter o seu poder de compra. Eu estou falando muito de poder de compra aqui, mas realmente é verdade. A coisa que eu acredito que deve ser pior para qualquer ser humano é saber que com o dinheiro que você tem hoje, você não consegue comprar o mesmo item que você comprava anos atrás. Então, essa estratégia de você ter inflação na carteira deve ser uma parte dessa caixinha que você tem para os seus objetivos de médio e de longo prazo. Não adianta nada você acreditar que somente ações vão garantir o seu poder de compra, que vão ser superiores à inflação, ou que o CDI vai ser superior à inflação, porque pode ter momentos em que o CDI seja inferior à inflação, pode ter momento em que ações que entregam dividendos performem abaixo da inflação. Diversificação é sobre você entender que combinar diversos ativos com diversos tipos de risco te garantem, na média, um resultado melhor do que se você concentrasse a sua carteira. Prova disso é que em 2021, por exemplo, em que a inflação foi 10%, o CDI foi 4,5%. Você iria ficar trocando, ficar pulando de galho em galho simplesmente por conta desse resultado de 2021? Não. Se você tem uma carteira diversificada, você não precisa fazer toda hora essas trocas, porque você vai cada vez mais ter retornos consistentes, sendo que uma estratégia vai subir, outra vai cair, mas na média você vai ter um retorno ali que seja superior caso você tivesse concentrado o seu dinheiro. Portanto, tenha dentro dos seus blocos de planejamento financeiro, eu tenho até um vídeo, vou deixar aqui na descrição, tenha dentro desses blocos um objetivo que é de manter o seu poder de compra e ter estratégias atreladas à inflação para que você possa cobrir esse objetivo. O terceiro motivo é o de que previsões têm grandes chances de erros. Estudos mostram que o Boletim Focus errou em média 1,5% as projeções de acordo com o que foi o real que aconteceu com a inflação. Como assim? O Boletim Focus basicamente é um boletim que prevê quais são as expectativas de inflação. Esse boletim ele vai sendo atualizado de tempos em tempos de acordo com o cenário no Brasil. O que acontece? Esses estudos mostraram que o Boletim Focus trouxe aí uma série de erros percentuais em relação ao que realmente aconteceu. Portanto, não confie nas previsões, não só de Boletim Focus, como também de qualquer outra pessoa que fale, porque são simplesmente previsões. É difícil a gente prever, a gente tentar antecipar choques inflacionários, porque eles têm uma grande magnitude e geralmente acontecem ao redor do mundo inteiro. Portanto, previsões aí mostram que a gente tem que entender que uma carteira diversificada, trazer a inflação como uma estratégia, pode te garantir proteção no momento em que a inflação está muito alta, mas também pode te garantir uma proteção no momento em que a inflação está baixa. Por quê? Porque o objetivo de uma estratégia IPCA+, é ter um retorno de inflação mais uma taxa acima dela. Olha só essa foto que mostra como foi a evolução da inflação desde o Plano Real. A gente teve períodos em que a inflação foi muito alta, períodos em que a inflação foi baixa, períodos em que a inflação foi média. Eu coloco aqui o destaque em 2015, em que a gente teve uma inflação de 10,6%, e 2021, em que a gente teve uma inflação de 10%. Um prazo aí de 6 anos de diferença para que a gente tivesse uma nova inflação com um valor substancialmente mais alto. O que eu quero dizer com isso tudo? A inflação mexe, a inflação muda de tempos em tempos. Portanto, eu tenho que ter um ativo, eu tenho que ter uma estratégia atrelada a ela para fazer com que eu garanta o meu poder de compra e tenha a minha carteira sempre rendendo acima dela. Nesse outro gráfico, é possível ver de forma mais contundente como a inflação muda, só que agora de mês a mês. Na foto passada a gente viu de ano a ano e agora a gente está vendo aqui de mês a mês. É importante entender que a inflação é um ativo que varia, é um ativo de renda variável. Só que é um ativo de renda variável dentro da renda fixa. Então, entenda que ter essa estratégia dentro da sua carteira vai te garantir maior proteção em momentos de uma alta inflacionária. Quem tinha inflação em 2021, por exemplo, teve um excelente resultado. Por quê? Porque a inflação teve um valor aí de resultado muito alto. Isso é mais um motivo para te mostrar que a diversificação é a melhor estratégia que você pode ter dentro da sua carteira. E como último tópico, qual que é a estratégia que eu utilizo para poder me expor à estratégia de inflação? Tesouro IPCA+. Tesouro IPCA+, é um título público, ou seja, emitido pelo governo. Nesse caso, a gente já enxerga que tem um risco um pouco menor se comparado a um banco ou se comparado a uma empresa privada. O IPCA+, te garante um juros real. O que a gente chama de juros real? Ele vai render o que a inflação rende e mais uma gordurinha. Exemplo, IPCA mais 3, IPCA mais 4, IPCA mais 5 e vida que segue. O governo ele tem vários prazos para você poder fazer a aplicação. Vou colocar um print aí para vocês verem depois. Se você entrar no site do Tesouro Direto, você consegue visualizar quais são os títulos de IPCA+, e quais são os prazos que esses títulos compõem. A gente tem prazos, por exemplo, de 5 anos, de 10, de 15 e de 20, uma hipótese. Cada prazo possui um risco diferente. Exemplo, o Tesouro IPCA+, 2055, por exemplo, tem um risco muito mais alto do que um título que vence em 2029, IPCA+, também. O que eu quero dizer com isso tudo? Quando você for investir no Tesouro IPCA+, entenda se o prazo casa bem com o seu objetivo e se casa bem também com o nível de risco que você quer tomar. Portanto,
Prazos mais longos, risco mais alto. Prazos mais curtos, risco mais baixo. É muito fácil você investir no Tesouro IPCA+. Se você tem conta no seu banco, faz investimentos por ele, ou se você tem conta em uma corretora, basta você ir na aba de renda fixa, na parte do Tesouro Direto, e escolher o ativo que você quer ficar exposto. Ativo de mais curto prazo, como eu disse, menor risco, e ativo de mais longo prazo, maior risco. Bom, esses são os pontos que eu acredito que deve ser muito interessante você investir em uma estratégia de IPCA+, para fazer com que você tenha uma carteira que seja aderente não só aos seus objetivos, mas também uma carteira que te proteja contra choques inflacionários e lá na frente garanta um planejamento financeiro adequado aos seus objetivos. Se você gostou do vídeo, não deixe de comentar, de compartilhar e de se inscrever no canal para a gente entender que a gente está sendo relevante na sua vida financeira. Um abraço e até a próxima!